Nós vimos que o potencial elétrico associado a uma partícula pontiforme que encontra-se na origem de um certo sistema de coordenadas pode ser escrito como 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q dessa partícula dividido por R. E R aqui representa a distância entre o ponto aonde eu quero calcular o potencial e a partícula que está gerando o campo elétrico nessa região, no caso a partícula Q. Próximo passo é determinar como a gente calcula o potencial elétrico para uma certa distribuição de cargas, ou seja, para um conjunto de cargas discretas ou para uma distribuição contínua de cargas. Então nós vamos começar pelo exemplo mais simples possível, que é o de duas partículas, certo? Então, para determinar o potencial de uma distribuição discreta de cargas, a gente vai voltar lá para a definição de potencial elétrico. Então, na última aula eu defini que o potencial em uma certa posição, que eu vou chamar aqui de R maiúsculo, pode ser definido como menos a integral de um ponto infinitamente distante dessa posição R até esse ponto R, do produto escalar entre o campo elétrico nessa região e o vetor deslocamento ds. Tá? Esse vetor infinitesimal aqui é um vetor que está sempre ao longo da trajetória que eu estou seguindo. Tá? Então isso aqui é uma integral de caminho. Eu vou partir de um ponto infinitamente distante, vou traçar uma certa trajetória até chegar no ponto R e calcular esse produto escalar somando via integração ao longo de toda a trajetória. Né? A trajetória que eu escolho não vai fazer diferença para o resultado final, tá? Mas essa aqui foi a definição de potencial elétrico que a gente usou. Então o que acontece quando eu tenho duas cargas? Bom, quando eu tenho duas cargas, cada uma delas vai gerar um campo elétrico num certo ponto P, né, que é onde eu quero calcular meu potencial elétrico, e o campo elétrico total nesse ponto vai ser a soma vetorial destes dois campos. Então eu vou ter, pelo princípio de superposição, que o campo elétrico total lá naquele ponto, que eu vou chamar de E tot aqui, vai ser igual à soma do campo gerado pela carga Q1, que eu vou chamar de E1, com o campo gerado pela carga Q2, que eu vou chamar E2. E aí o potencial elétrico eu vou calcular usando a mesma expressão. Né? Eu vou ter que o potencial V no ponto P vai ser igual a menos a integral de um ponto infinitamente distante até este ponto P do produto escalar entre este campo total e do meu vetor infinitesimal ds. Só que este campo total agora é uma soma vetorial dos campos E1 e E2. Então eu vou ter que o potencial no ponto P pode ser escrito como menos a integral de infinito até P de E1 escalar ds menos integral de infinito até P de E2 escalar ds. Tá? Aqui vem o detalhe, então, aqui é o campo. Esses campos E1 e E2 são campos gerados por partículas pontiformes. Né? Essa partícula de carga Q1 e essa partícula de carga menos Q2. Então, essa expressão aqui nada mais é do que eu vou chamar de V1. E o V1 no ponto P vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, a carga Q1, dividido por um certo R1, que é a distância entre a carga Q1, entre esse cara aqui, e o ponto onde eu quero calcular o meu potencial. E isso aqui eu vou chamar V2, e V2 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Aqui vai a minha carga, que é menos Q2, dividido por R2, sendo então R2 a distância entre essa carga Q2 e o ponto P. Então, juntando tudo, eu vou ter que o potencial elétrico no ponto P gerado por essa distribuição de cargas aqui vai ser V no ponto P igual a V1 mais V2. Tá?
E eu posso pegar esse resultado aqui e generalizar para n cargas. Ou seja, o potencial neste ponto P vai ser igual à soma dos potenciais gerados por cada uma das cargas que eu estou considerando na minha distribuição. Tá? Então, calcular o potencial elétrico associado a uma distribuição discreta de cargas é bastante fácil. Eu vou pegar o potencial de cada uma dessas cargas, né, que normalmente vai ser dada por uma expressão desse tipo aqui, que vai ser 1 sobre 4πε0, a carga da partícula que eu estou considerando dividido pela distância dessa partícula até o ponto, e vou somar todos esses potenciais aí para obter o potencial elétrico total naquele ponto P. Diferentemente do caso de uma distribuição discreta de cargas, para uma distribuição contínua a gente não vai conseguir calcular o potencial elétrico simplesmente através de um somatório. O que a gente vai precisar fazer é integrar ao longo de toda a distribuição os potenciais elétricos gerados por cada pedacinho infinitesimal dessa distribuição. Explico. A nossa abordagem aqui vai ser semelhante à abordagem adotada para o cálculo de um campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Ou seja, nós vamos considerar, aqui nesse exemplo eu tenho uma distribuição contínua que é uma linha eletricamente carregada com uma distribuição homogênea de cargas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pedacinho infinitesimal dessa linha, tá? Que tem um comprimento dx e que possui uma carga que eu vou chamar dq. Se esse pedacinho aqui for suficientemente pequeno, eu posso aproximá-lo para uma carga pontiforme. Tá? Então eu sei calcular o potencial elétrico gerado só por esse pedacinho aqui, lá no ponto P. Eu preciso basicamente determinar qual é a distância, eu vou chamar essa distância de R. Tá? E eu sei que o potencial associado só a esse pedacinho lá no ponto P, que eu vou chamar dV, vai ser igual a 1 sobre 4π ε0, a carga dq, daquele segmento, dividido pela distância r entre esse segmento e o ponto P. Se eu quiser calcular o potencial de toda a distribuição, eu vou somar a contribuição de cada um dos meus pedacinhos. E como esses pedacinhos são infinitesimais, essa soma vai ser feita através de uma integração. Então, o potencial V no ponto P vai ser igual a uma integral sobre toda a distribuição desses potenciais infinitesimais dV. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes uma integral sobre toda a distribuição de dq sobre r. Aqui a gente tem que prestar atenção que esse r aqui representa a distância de cada pedacinho em relação ao ponto onde eu quero calcular o potencial. Então ele vai variar conforme eu vou percorrendo a minha distribuição contínua de cargas. Então vamos ver como isso vai funcionar na prática considerando esse exemplo aqui. Tá? Eu vou assumir que essa distribuição de cargas aqui é homogênea. Então, ao longo de um certo segmento, eu vou ter uma certa... ao longo de toda a minha distribuição, eu tenho a mesma densidade de cargas, que eu vou chamar lambda, certo? Então, o que eu preciso calcular é essa integral aqui. Vamos traduzir essa integral aqui para o nosso problema. Tá? Eu preciso varrer toda essa distribuição. Então, eu tenho que reescrever essa expressão de forma que eu consiga fazer com que a minha integral pegue todos os segmentos que formam essa minha linha de comprimento R. Então eu vou começar fazendo o seguinte, vou definir um sistema de coordenadas. Tá? Eu vou supor que a minha distribuição está sobre um eixo X. Tá? E aqui eu teria o eixo Y, então. Agora, eu vou reescrever a carga dq em função de dx e da densidade lambda. Tá? Se dx é um comprimento infinitesimal e nesse comprimento eu tenho uma carga dq, eu posso escrever neste exemplo que dq vai ser igual ao comprimento dx vezes a densidade de carga, que é a quantidade de carga por unidade de comprimento, que é constante nesse caso e eu estou chamando de lambda. Tá? Agora, como é que eu posso escrever a distância r em função dessa variável x? Tá? Se eu colocar o início aqui da minha distribuição na origem, então vou dizer que esse ponto aqui é x igual a 0. Tá? Então a posição de um certo segmento infinitesimal aqui
eu posso chamar simplesmente de x. Então, essa distância daqui até o meu segmento, eu vou chamar de x. Daí, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo reto, e eu posso escrever que r é igual a raiz quadrada de x quadrado mais d ao quadrado. Então, eu vou ter que r é igual a raiz quadrada de x quadrado mais d quadrado, e o d, nesse caso, é uma constante, né? Que é a distância do início aqui da minha distribuição até o meu ponto P. Então, eu vou usar essas duas igualdades aqui, essas duas expressões, para reescrever a minha integral para o potencial. Aí eu vou ter que o potencial V lá naquele ponto P pode ser calculado como 1 sobre 4π ε0, integral. O dq eu vou substituir por lambda dx, e o r eu vou substituir por raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. Como a minha integral tem que varrer toda a distribuição, e agora a minha variável de integração é x, essa integral vai ser uma integral definida, que parte de x igual a zero e vai até x igual a L. Então, a minha integral agora vai ser uma integral de 0 até L. E é essa integração aqui que eu preciso resolver para calcular o potencial. Para resolver essa integral, então, eu vou usar uma substituição de variáveis chamada de substituição de Euler. Então, eu vou definir uma nova variável t, que é igual a raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado mais x. Tá? Então, daí eu tenho que dt vai ser igual a derivada em relação a x dessa quantidade, né? Raiz de x quadrado mais d ao quadrado mais x, tudo isso aqui vezes dx. Tá? Se eu fizer essa derivada aqui, a derivada dessa raiz aqui vai ficar 1 meio de 1 sobre raiz de x quadrado mais d quadrado vezes 2x. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a x sobre raiz de x quadrado mais d ao quadrado vezes dx, e a derivada do x é simplesmente igual a 1 vezes dx, então mais dx. Tá? Eu posso reescrever isso aí, e aí eu vou ter o seguinte, que o diferencial dt vai ser igual a, vou tirar esse dx em evidência aqui, dx vezes x sobre raiz de x quadrado mais d ao quadrado mais 1. Né? Só que esse 1 eu vou escrever como raiz de x quadrado mais d quadrado sobre raiz de x quadrado mais d quadrado. Então, isso aqui vai ser mais raiz de x quadrado mais d quadrado sobre raiz de x quadrado mais d ao quadrado. Tá? Agora, a gente pode lembrar que essa raiz aqui, raiz de x quadrado mais d quadrado mais x, é igual ao próprio t. Então, essa quantidade aqui vai ficar igual a t vezes dx sobre raiz de x quadrado mais d quadrado. E daí eu posso escrever que dt dividido por t é igual a dx dividido por essa raiz aqui. Então eu tenho dt sobre t é igual a dx sobre raiz de x quadrado mais d quadrado. E dx sobre raiz de x quadrado mais d quadrado é justamente o que aparece no meu integrando aqui. Né? Como esse lambda é constante, eu posso tirar ele para fora, e aí eu vou ter que o potencial elétrico, V, é igual a lambda sobre 4π ε0, integral de 0 até L de dx sobre raiz de x quadrado
mais d quadrado. E o que eu vou fazer agora é reescrever essa integral aqui em função da variável t. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a lambda sobre 4π epsilon zero, uma integral dx sobre raiz de x quadrado mais d quadrado, que é o que aparece no integrando, vai virar dt sobre t. dt sobre t. E os limites de integração? Bom, quando x é igual a zero, o t é simplesmente igual a d. Então a integral parte dessa constante d e vai até quando x é igual a L. Então, raiz de L quadrado mais D quadrado mais L. Certo? Bom, e essa integral aqui de 1 sobre t vai ser simplesmente o logaritmo. Então eu vou apagar aqui e a gente continua. Seguindo então, meu potencial V vai ficar igual a lambda sobre 4π epsilon zero. Essa integral aqui vai ser logaritmo natural de t, avaliado nos limites de integração. Então, d até raiz de L quadrado mais d ao quadrado mais L. Então eu vou ter que o potencial V no ponto P vai ser igual a lambda sobre 4π epsilon zero, que multiplica logaritmo dessa quantidade aqui, então ln de raiz de L quadrado mais d ao quadrado mais L, menos logaritmo de d. Certo? Então essa diferença de logaritmos aqui eu posso escrever como o logaritmo da razão entre essa quantidade e essa. E finalmente eu tenho que o potencial V vai ser igual a lambda sobre 4π epsilon zero ln de raiz de L quadrado mais d quadrado mais L sobre d.